Olá a todos. Nas últimas semanas, das últimas semanas para cá, o Brasil vem sendo atingido aí por alguns acidentes, catástrofes, mortes prematuras, né? E nada mais incomoda o ser humano do que a morte. A morte ainda é um mistério para todos. O que aconteceu em Brumadinho, em Minas Gerais, e os dois acontecimentos no Rio de Janeiro, as mortes, as desencarnações, tanto nas enchentes e agora mais recentemente com os jogadores das divisões de base do Flamengo, deixaram uma comoção muito grande em nós brasileiros, né? Principalmente agora com esses garotos em idades entre 14 e 17 anos que desencarnaram aos olhos humanos prematuramente, né? Jogadores das divisões de base que tentavam aí, quem sabe, uma carreira promissora no futebol e acabaram desencarnando ainda em tenra idade, acabaram desencarnando ainda na adolescência. Mas nada acontece por acaso, tudo tem um motivo, né? Fica aqui, então, os meus mais sinceros votos de conforto para as famílias daqueles que desencarnaram, tanto em Brumadinho como no Rio de Janeiro, nos dois acidentes, né, nos dois eventos, da enchente e do fogo. Mas eu não queria falar nem tanto de resgate coletivo, né? Resgate coletivo, nós sabemos que são resgates coletivos, né? Quando muitas pessoas desencarnam em um único evento, é tido como resgate coletivo. Eu queria enfatizar muito mais uma coisa que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, que tem como título Bem-aventurados os aflitos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que nos traz a doutrina espírita? No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Então, o que nos traz a doutrina espírita acerca desse assunto? Eu vou ler para vocês aqui. Quem tiver o Evangelho em casa pode até acompanhar a leitura. Então vamos lá. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizei frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções. Uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, frequentemente, está onde credes ver o mal. A sábia providência aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegarias ao último plano. Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem, antes do tempo, branquear os cabelos dos pais. A morte prematura frequentemente é um grande benefício que Deus concede àqueles que se vai e que se encontra assim, preservado das misérias da vida ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo na terra.
É uma horrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperanças seja tão cedo cortada. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que dela se vai teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não pode se elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperanças, segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis as da vida efêmera que arrastais sobre a terra? Pensais, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos, ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco. Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada-se de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos, bem amados, estão perto de vós. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os embriaga de alegria. Mas também vossas dores desarrazoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Essas são as palavras do espírito Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Então, meus irmãos, sabemos o quão difícil é para aqueles que não são espíritas aceitarem a morte de entes em tenra idade, de garotos de 14, 15, 16, 17 anos. É muito difícil. Mas para nós espíritas é mais compreensível e menos doloroso, porque não há perda, não há apenas uma separação momentânea, em que aqueles que não têm mais o corpo não podem interagir tão frequentemente conosco. Mas há sempre a mediunidade que pode trazê-los de novo ao nosso convívio momentaneamente. E um dia, quando desencarnarmos, quando deixarmos esse corpo, estaremos todos reunidos de novo, aí sim na plenitude espiritual, para dialogarmos, conversarmos, abraçarmos, amarmos-nos mutuamente. Mães, filhos, pais, primos, sobrinhos, familiares, amigos. Então, mantenhamos a fé. E você que tem algum ente querido, algum parente, algum vizinho que está passando por coisa parecida, console-o enquanto espírita. Não queira colocar na cabeça dele ou dela, de uma mãe ou de um pai, nesse momento, a doutrina espírita. Deixe passar o tempo. E um dia, coloque paulatinamente as verdades espíritas, se houver condições. Coloque as verdades que a espiritualidade nos traz. De que somos espíritos imortais e um dia estaremos todos reunidos novamente. E que isso que aconteceu com seus filhos foi providência divina para resgatar algo do passado. O que ainda não sabemos, mas esses espíritos sabem e um dia todos nós saberemos. Fiquem todos com Deus. Muita paz.